Olá pessoal, tudo bem? Senhor Jesus abençoa você que está vendo o vídeo aí, muito obrigado, sua família, todo mundo, seus amigos, cascato de bênção sobre vocês aí, tudo bem sobre você, beleza? Turma, então o canal Professor Miguel Química, né? Os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram, os corações jamais sentiram o que eu preparei para você. Então vamos lá, canal Professor Miguel Química, né? Pessoal, escreva para nós aí, dá uma força, tá bem? Tudo jóia? Vamos aqui então fazer, né, meninos? A FUVEST 2023 é a primeira fase, né? Então, aqui os comentários, né? Então, eu sempre digo, depois de eu não sei quantos anos, né? Não sei quantos anos, a prova do ano passado, 2022, e agora para 2023, né? Foram provas executáveis, pelo menos, né? Então, eu diria que se tornou uma prova humana, né? Então, olha lá. Então, olhe para frente, né? Pois a vida só pode ser vivida olhando-se para frente, né, pessoal? Então vamos lá. Então tem que vir uma prova humana, como eu falei aqui, né? Então, difícil só uma questão, né? Tá certo? Difícil mesmo, né? Mas não que não tenha. Fácil também, professor, né? Não tem nada fácil. Fácil tudo entre aspas, né, quando eu falo aqui, né, pessoal? Fácil, 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 de graça, eu acho que é meio complicado, né? Então, o fácil, quando eu disser, é entre aspas. Vamos lá, então. Então, tem aqui a primeira questão, né, pessoal, falando aí dos cães, né, que eles são treinados para identificar substâncias, entre elas a cocaína. Aí fala aqui, ó, no treinamento, perdão, os cães não precisam ser expostos à cocaína para aprender a reconhecer o seu odor. O treinamento pode ser realizado com benzoato de metila, que é um éster, que tem o seu odor bem forte, pungente, né? Produto volátil da degradação da cocaína, que está a fórmula aqui. Beleza. Então, o exercício fala o seguinte, né? Qual das reações representadas, né, aqui ó, na tabela, né, poderia gerar o mesmo éster capaz de atrair um cão treinado para identificação da cocaína, né, pessoal? Bom, gente, aqui então é a hidrólise dos ésteres, né? Ésteres, proteínas, né? Amido, celulose, glicogênio, tá certo? E sofrem hidrólises, né? Tá certo? Então é importante essa parte aqui, você vê a hidrólise, então benzoato aqui, você fazer a hidrólise no lugar correto, se bem que você não vai errar aqui, né? Você fazer a hidrólise aqui, você vai fazer, não vai ter muito problema, né? Eu acho que é bem legal dar uma lembrada aqui nos conceitos, né? Vamos lá então? Lembrar um pouquinho os conceitos? Né? Então vamos juntos aqui. Vai lá, pessoal, ó. Vai lá, essência de laranja, vai lá. A essência de laranja, etanoato de orquitila, ácido carboxílico, mais um álcool dá um éster, e a reação contrária é chamada de hidrólise. Tá vendo? Um éster base, aí você monta todos os outros, né? Nomenclatura, tudo embutido aí. O que é hidrólise mesmo? Hidrólise é reação de espécie com água. Lise é quebra. E o hidro? Hidro é água. Amida CON e o éster CO2C. Ótimo. Então aqui, você fazendo a hidrólise agora, vamos lá. Então nós temos aqui, hidrolisando aqui, vai entrar OH, né? Quebra água, HOH. Pensa em água, pessoal, HOH, certo? Né? Então você pensa assim, ó, né? Então aqui, ó. C dupla O, OH. Na verdade, quem vai entrar aqui é o H, né? Certo? Vai entrar, na verdade, vai entrar um H aqui do lado, OH do outro. Então aqui, ó, CH3OH, C dupla O, OH. Deu para pegar? Então, a água aqui está a água, ó, a hidrólise da água, né? A hidrólise da água. Se você pensar direitinho, é tranquilo, né? HOH. Então entrou um H aqui, ó. Entende assim, ó. Entende assim que é melhor, ó. C dupla O, O. Entrou um H aqui, você tem essa estrutura, ácido benzoico, porque é o benzeno. E CH3, entrou OH aqui no CH3, beleza? Então você tem aí o metanol. Tranquilo? Bora? Aí, pessoal, um outro exercício aqui, né? Então nós temos aqui, deixa eu guardar minha violinha, peraí, ver se tem mais música aí já, né? Acho que não, vamos ver. Bom, turma, um exercício que te dá um gráfico, né? E fala aqui, pesquisadores mostraram que a energia, né, de interação e CO3 com diversas espécies, né? Em relação à distância de ligação aí, ds, né? Então, tá aqui a figura aqui representando isso, né, pessoal? Né? E aqui tá, né? ds é a distância da ligação, né? Distância da ligação. E aqui, E, energia
para desfazer essa interação com os outros compostos, né? Então, aqui o SO3 em todos, né? Então, essa interação com os outros compostos. Então, já se percebe aqui, ó, que a maior interação é entre o NMe3, né? Onde você gasta mais energia para separar, né? Bom, vamos ver o que ele quer aqui, né? Então, vamos lá. Considerando as informações, é correto afirmar que a interação mais forte ocorre entre SO3 e MeCN? Com certeza não, né, pessoal? Aqui em cima, né? Ela é em cima mais forte, né? Quanto mais forte a interação entre as moléculas, mais longa é a ligação, né? S dupla O, tá aqui, ó, a ligação é S dupla O, tá? Aqui o S fazendo, né, pessoal? O S expandindo o octeto, né? A partir do terceiro período da tabela periódica, tá? Que eu tenho uma aqui na minha parede, né? Tá certo? Terceiro período periódico, você tem elementos que os elétrons podem entrar em subnível D, certo? Então, no primeiro e segundo período, só tem só S e P. No terceiro período, começa elementos que você pode ter o subnível D. Então, isso aí pode ocorrer expansão da camada de valência. Então, os elementos podem se estabilizar com mais de 8 elétrons, 10, 12, igual está aqui, por exemplo, né? Então, não preocupa, não. Bora? Então, tá aí, ó, pessoal. Então, de novo, enquanto mais forte a interação entre as moléculas, aqui, ó, no caso aqui, ó, quanto mais forte a interação entre as moléculas, mais longa é a ligação S dupla O. Então, pessoal, quanto mais forte a interação entre as moléculas, imagina assim, ó, você tá esticando a molécula. Vamos entender dessa maneira que é mais fácil, né? Se você está interagindo aqui duas moléculas, ó, SO3 com NMe3, o que acontece, né? Se essa interação é muito forte, então você está esticando ela uma para cá, esticando a outra para cá. Consegue pegar isso? Tá? Se você conseguir, você mata a questão. Tá? Porque energia de interação é energia para quê? Para desfazer a interação entre SO3 e os compostos que vocês estão vendo aqui. Beleza? Bom, e aí, acho que ia bem, né? Não sei, né? Como é que você foi nessa daí, né? Tá bom? Assusta, né? Quando aparece gráficos assim, essas coisas, né? Bom, pessoal, aqui é uma questão, né, que envolvendo gases, né? Envolvendo uma parte bem física aqui, gases, né? Tá certo? Fala de dois compartimentos, né? São dois compartimentos aqui, depois que você aí começa a passar um para o lado, outro para outro, vai haver um equilíbrio, né? Entre os gases, assim por diante, tá? E aqui falou para você considerar 3nRT dividido por 2, né? Tá certo? Né? E o exercício vai querer saber o que mesmo, né? Para a gente não ter que ler isso tudo aqui, né? Porque você já viu a questão, você pode pausar o vídeo, né? Como eu já falei, sem grandes problemas, ok? Bom, então vamos lá. Quer saber aqui, ó. Não vou ter que voltar aqui mesmo, né? Cadê a pergunta? Eu não destaquei, devia ter destacado. Supondo que não há trabalho realizado, tal, tal, em troca de calor com o ambiente, tal, tal. Conforme a figura mostra. Cadê a pergunta, gente? Ajuda aí. Tá, tá, tá. A temperatura. Ah, isso. Aqui, ó. A temperatura de equilíbrio TM é dada por uma das alternativas, né? Então é isso. Então vamos lá? Então, o que nós vamos fazer, pessoal? A energia interna de um gás aí, tá certo? É dada por esse aqui que já falou ali, tá? Onde N é o número de mols, R é a constante universal e T é a temperatura absoluta. Então, vamos fazer essa aplicação, né? Você tem dois compartimentos, vou chamar U energia interna, né? Então, você vai ter energia interna aqui desse compartimento. A hora que misturar os dois, né? Misturar os dois aqui, abrir uma válvula possível aqui, você vai ter o quê? Você vai ter uma energia interna média, né? Tá certo? Que é dado aqui, ó, energia interna é dado por essa expressão matemática aqui, ó, tá bom? Então, vamos substituir 3 sobre 2 nRT, vamos chamar de 1, né? Porque aqui é 1, né? Compartimento 1, somar com 2, mesma coisa, chamar de 2, e que vai dar energia média, né? Final agora, energia média. Tranquilo? Vamos lá, então? Então, fazer substituições, né, pessoal? O que a gente pode fazer? Pode cancelar aquele que é igual, 3 meios é igual aqui, você pode cancelar, o R vai ser igual, pode cancelar também, e vamos tentar trabalhar com o que sobrou, né? Então, sobrou a quantidade em mol e T1 aqui, ó. Quantidade em mol e T1. Quantidade em mol é 1 e T1 é 4T, beleza? Aí, tranquilo? Aqui também, ó, quantidade em mol 2 é 2 mols e T2 é T, tranquilo? Ótimo, né? E vamos terminar, né? Então, 3 por quê, Miguel, professor? 3 por quê? Porque a quantidade de mol final, né? Quantidade de mol final aqui depois, 1 mais 2, 3, então 3, T média, temperatura média, né? Resolvendo aí, vai dar 2T, temperatura média. Ó, bem bolada essa questão, a pessoa envolvendo um pouco de física aí com química, né? Tá certo?
Deve ter outra maneira mais fácil fazer isso aqui, mas eu não cheguei a pensar, não, né? Acho que eu usar a equação aqui, né? Usar a equação PV-nRT, né? Dividir a equação PV-nRT, pressão você cancela, né? Volume você cancela e o R você cancela. Aí você tem NT aí para você substituir. Eu acho que dá, acho que dá. Tenta fazer depois, entendeu o que eu falei ou não? Né? PV-nRT sobre PV-nRT, beleza? Tá? Cancela o P, cancela o V e cancela o R. E substitui os outros, em cima e embaixo, um e dois. Acho que vai dar para resolver assim facilmente, mais fácil que assim. Bom, pessoal, vamos lá? Isso aqui é uma questão também aí, né? Questão envolvendo o conceito ácido e base, né? Então, falou que o odor característico dos peixes deve ser a base metilamina, metilamina. Esse odor pode ser minimizado levando-se o peixe, por exemplo, levando, coisa feia, gente. Lavando o peixe com suco de limão. Então, aqui você tem que ter uma sacada, né, pessoal? Que o limão é ácido e tem H+, né? Aqui é que é a grande sacada, tá joia? Então, você vai ter o quê lá? Assinala alternativa que representa a estrutura dos produtos ácido-base. Então, você vai ter a estrutura, né, pessoal? Olha aqui, ó. Então, você vai ter a estrutura base, né? Tá certo? Esse maisinho aqui, Miguel, calma. Você vai ter estrutura base, né? Você vai ter estrutura base, né? Vamos ver o que que vai dar, né? Metilamina aqui, ó. Metil, ó. CH3NH2. Então, segredo é esse par de elétrons livres. Sempre no nitrogênio, pessoal, fala para os alunos, sempre no nitrogênio, esse par de elétrons livres tem que ficar esperto com ele. O nitrogênio tem 5 elétrons, né? Faz 3 ligações. Fica esses 2 elétrons livres. Aí é capaz de ser emprestado, né? Por isso que as aminas são as principais bases de Lewis aí. O principal é a amônia, né? Tá certo? NH3. Então, as aminas são bases de Lewis, tá certo? Tranquilo? Vamos lá? Então aí, ó, vai entrar facilmente um H aqui, essa é a grande sacada, ó. Então, tá certo, ó. Tá vendo? NH2 tem um par de elétrons livres aqui, onde vai entrar um H. Vai virar o que então? Vai virar o que então? Olha lá. Entra um H aqui na estrutura, fica NH3. NH3 mais. Esse mais é o hidrogênio que estava sem nenhum elétron, né? Aí eu canto essa música com meus alunos aqui, ó, né? Certo? Não formou hidrônio, mas formou uma espécie com carga mais. Ó, para você ver. E o H+, junto com a água, compartilho 2 elétrons, vira H3 ou mais, hidroxônio ou hidrônio. O H+ não foi com a água, mas, né, compartilhou 2 elétrons aqui, ó, da amina, do metilamina, tá certo? Da metilamina, tá certo? E formou a espécie aqui, o íon cátion, né? Metilamônio, né? Pode falar, né? Beleza? Aí, tá vendo? O hidrogênio sem elétron compartilha 2 elétrons, ou com a água, ou qualquer lugar, no caso do N aqui, e forma essa expressão, né? Vamos fazer aqui só para a gente ver, para você relembrar, você que não é meu aluno aí. Vamos lá? H+ junto com a água, compartilho 2 elétrons, vira H3O+, hidroxônio ou hidrônio. E o H+ junto com a água, compartilho 2 elétrons, vira H3O+, hidroxônio ou hidrônio. Porque é assim, né, pessoal? O H ele perde seu elétron, né? O ácido de arrênios, né? HCl, H-Cl, o H perde seu elétron para o Cl, por exemplo, você entender por que é H+, né? Porque o oxigênio da água, com alta eletronegatividade, ajuda a atrair esse elétron, né? Por exemplo, HCl só é ácido se adicionado à água, perco assim meu único elétron, restando só o meu próton. Aí vai. Onde que ele vai achar 2 elétrons se ele perdeu o seu único elétron, né? E o H+ juntou com a água, compartilho 2 elétrons, vira H3O+, hidroxônio ou hidrônio. Ótimo. Beleza? Então vamos lá. Bom, pessoal, agora outra questão aqui, que fala dos POPs, né? Então, poluentes orgânicos persistentes, né? Poluentes orgânicos persistentes, são os POPs, né? É um problema ambiental aí, né? Tá certo? São poucos degradáveis no meio ambiente, tá certo? Ao longo da cadeia trófica, provoca efeitos aí, saúde, né? Também. Entre eles estão alguns organos clorados, utilizados em pesticidas aí, né, pessoal? Né? Então tá aí. Uma das características dos POPs, né? Dos poluentes orgânicos persistentes, né? É que são poucos hidrossolúveis. Se eles são pouco hidrossolúveis, tá? Então
não é solúvel em água, pouco solúvel em água. Então eles são apolares. Se fosse solúvel em água, era polar. Polar, polar. Como ele é pouco hidrossolúvel, então ele é apolar, beleza? Aí falou que uma forma padronizada para medir essa tendência é o cálculo do coeficiente de partição, octanol, água, né? Octanol, water, água, né? Então, coeficiente octanol, água, tá? Então, lembrar que o octanol, ó, octanol tem 8 carbonos, uma calda de hidrocarboneto muito grande, apolar, né? Tá certo? Que é bastante solúvel em lipídios, por exemplo, né? Tá bom? Apolar com apolar, né? Esse coeficiente, né, é a razão entre a concentração de um composto na fase N-octanol e sua fase, né, e sua concentração na fase aquosa, né? Tá certo? Concentração na fase octanol dividido pela concentração na fase aquosa. Após a mistura, né, após a mistura e separação de fases. Atenção nisso aqui. Bora? Então tá aqui. Coeficiente de partição, octanol, water, água, né? Então, coeficiente do etanol, água, então tá aí. Então, só para lembrar, o etanol tem uma calda hidrocarboneto de 8 carbonos, bem apolar, solúvel em lipídios, e os POPs aí, né? Poucos hidrossolúveis, então os POPs são apolares aí de maneira geral, né? Então, vamos lá. Por possuírem, né, coeficiente de partição baixo, os POPs não se solubilizam nem em água e nem no octanol. Gente, né? Então, vai ter uma solubilização grande aqui, né? Porque os POPs, né? Os POPs são apolares, né? Então, vai ser pouco solúvel em água, como falou, né? Bastante solúvel no octanol. Então, você vai ter um alto coeficiente de partição aí, né? Então, a letra A é falsa, né? Porque é alto devido à solubilização na fase octanol, né? Dissolve bem na fase octanol, como falamos. Bom, o, o coeficiente de partição não pode ser determinado para os POPs, pois o octanol e a água são completamente miscíveis. Não, gente. Né? Falou que é a separação de fase. Acabamos de ver aqui, ó. Quer que eu volte? Ó, aqui, ó. Separação de fase. Então, essa separação de fases não são miscíveis. Bora? Aqui, uma vez que os POPs, né? Uma vez que os POPs se magnificam ao longo da cadeia trófica, sua concentração é maior em produtores primários. Help, biologia, né? Help. Então é falsa, porque é em consumidores, não produtores. Aí, né? Como é que você foi nessa aí? Eu tive que consultar o professor de biologia aqui, né? Bom, se bem que, né, resolvendo o exercício aqui, dá para fazer sem isso, né? Os componentes clorados são pouco solúveis em água, de forma que o NaCl pode ser considerado um POP. Não, acabamos de falar com os POPs aqui, né, pessoal? Cadê os POPs? Os POPs são apolares, né, gente? O NaCl é muito solúvel, né? Então, o NaCl considerado um POP, não, um composto iônico, muito solúvel em água, nada a ver, né? Tá joia? Ele não é orgânico, o NaCl não é orgânico, é inorgânico ainda, para piorar, né? Bom, e aí, ó, os POPs ó, possuem KO elevado, solubilizando facilmente na fase orgânica por serem lipossolúveis aqui, ó. Acabamos de mostrar, né? Tá? Porque os POPs são apolares, então vai dissolver mais no octanol e menos em água. Então vai dar um coeficiente de partição grande. E aí dá para fazer sem mesmo a biologia aí, não é verdade? Ok, bora. Uma outra questão bem chatinha aqui também foi essa, viu, pessoal? Né? Com essa tabela aqui, envolve o cara, o erro, né? Mas vamos lá, vai. Falou que alguns aviões empregam fibra de carbono, né? Aí nas estruturas, tudo, né? E falou assim, quando em contato com a fibra de carbono, o alumínio é corroído, né? Aí fala, esse processo é denominado corrosão galvânica, que acontece quando dois materiais, né? Possuem potencial elétrico diferentes, são colocados em contato com o eletrólito, né? Uma solução salina. Para abordar esse problema, pode-se avaliar os potenciais elétricos, né, densidade e preço, né, aproximado aí representados, né. Aí falou aqui, né, considerando o exposto, né, pessoal, considerando o exposto aí, qual é o elemento mais adequado para ser utilizado no lugar do alumínio, de forma a obter os menores custos, densidade possíveis e massa resistente à corrosão. Bom, gente, o problema aqui é o seguinte, né, levando em consideração isso aí no lugar do alumínio, se você está com certo treinamento e resolver exercício de pilhas, pilhas eletroquímicas, né, tá certo? Tá? Você vai ver que o zinco está fora, né? Porque o zinco ele tem um potencial de oxidação, né, não igual ao do alumínio, mas bem próximo. O zinco também sofre bastante oxidação. Então, até aquele é considerado metal de sacrifício, né? Zinco, alumínio e magnésio, tá certo? Então, se colocar o zinco no lugar do alumínio, não vai mudar muita coisa, né? Não vai mudar muita coisa, porque você vê aqui, ó, né? Ó, para você ver, potencial elétrico, solução salina, né?
tá? Você vê que o zinco não está muito longe do alumínio, né? Então, oxida bem também. Bom, agora, qual que eu vou decidir então? Então, você vai cair aqui para baixo, né? Aí você vai ver que esse aqui, a densidade está muito alta desse metal, que você vê, tem que ver a densidade aqui, a densidade e o preço, né? Aí, densidade, ó, tá alta aqui a densidade, do ouro tá alta. Aí você vê do titânio, do ouro tá muito alta também. Ah, amiga, não pode ser o carbono, que é bem baixinha? Então, mas vai ser a união do metal com carbono, com a fibra de carbono lá. Quando em contato com a fibra de carbono, o alumínio é corroído. Então, para pôr no lugar do alumínio. Então, você não vai pôr fibra de carbono com fibra de carbono. Então, aí, tá vendo? Outra coisa chata também, né? Então, você vai ter que decidir entre os outros aqui. E aí não ficava tão complicado, porque aí você vê que o titânio tem baixa densidade aqui, né, pessoal? Né? Baixa densidade, né? Apesar do preço não ser muito baixo, mas era isso aí, tá bom? Bora. Bom, pessoal, uma questão aqui envolvendo estequiometria bastante interessante, né? Combustíveis fósseis, né, pessoal? Como o diesel contém na sua composição uma fração de enxofre, e durante o processo de combustão, o enxofre é convertido em SO2, tornando-se um poluente ambiental, que vai vir até SO3, né? E até ácido sulfúrico na chuva ácida, né, pessoal? Então, vai lá, imposto combustível, normalmente comercializado, dois tipos de diesel, o diesel S10 e o diesel S500. O primeiro tem 10 ppm de enxofre, e o segundo 500 ppm de enxofre. Vamos traduzir isso aqui, vai? Então, 10 ppm de enxofre é 10 miligramas de enxofre por quilo de diesel. Isso aqui foi dado, né, pessoal? 1 ppm de enxofre, 1 miligrama. Então, 10 ppm de enxofre, 10 miligramas por quilo de diesel, como falou aqui. Beleza? Tranquilo? Outra mesma coisa. 500 miligramas, né? 500 ppm de enxofre, 500, né? É 500 ppm de enxofre, né? 1 ppm, 500 ppm de enxofre, 500 miligramas de enxofre por quilo de diesel. Acho que essa parte foi tranquila, né? Bom, aí você tem que fazer o seguinte, vai lá. Nesse caso, a diferença, presta atenção, a diferença de massa de CO2 emitido da atmosfera por quilo de diesel, entre os dois, vai ser o quê? Então, vamos fazer estequiometria para os dois aqui, tá? Então, nós temos aqui 10 vezes 10 a menos 3 gramas, né? Estou passando para gramas aqui, para esses 10 miligramas aqui, estou passando para gramas, viu? Tá? Quero saber quanto de CO2 vai dar. Então, 10 vezes 10 a menos 3 gramas de enxofre, quanto que eu vou ter de CO2? Usa as massas molares, o S é 32 vezes 1, o SO2 é 64, 1 vezes. Você vai dar 20 miligramas de S10, do diesel 10, tá bom? Vamos fazer outra parte, da estequiometria, olha lá. 500 miligramas, 500 vezes 10 a menos 3 gramas, né? É só fazer a transformação, tranquilo? 1 grama tem 1000 miligramas, né? 500 miligramas X, então vai dar 500 miligramas dá 500 vezes 10 a menos 3 gramas, dá X gramas. Usa a massa molar, 32, aqui é 64, então vai dar 1000 miligramas de S500. Aí foi fácil, né, pessoal? Essa aí foi só ver a diferença, eu acho que deu para ir bem nessa, né? Ou não? Né? Bom, aqui uma questão que fala aí do carbono, pessoal, de radioatividade, meio ambiente, né? Do carbono 14, relacionando com o carbono 12, né? Tá certo? Vamos ver se dá para a gente tocar aqui sem muitas delongas, né? Com base no exposto, né? O CO2 emitido a partir da queima dos combustíveis fósseis, né? Mantém constante a proporção de carbono 12 e 14? Não, se não vai manter, né, gente? Né? Como é que vai manter constante aí, né? Vai aumentar, né? A quantidade de carbono 2, CO2 12, né? Tá certo? Apresenta maior concentração de carbono 14? Não, de carbono 12, que é o que existe mais, que é o mais estável, né? Contém quantidades iguais de carbono 14 e 12? Não, carbono 14 tem menos, né, pessoal? Um isótopo de menor porcentagem, né? Maior de carbono, isótopo de carbono 12, né? Aumenta a proporção de carbono 2 em relação a 14 na atmosfera encontrada, né? Ah, lógico, né, pessoal? Quando você queima um combustível fóssil aí, né? Você está aumentando a quantidade de CO2, né? Você tem que lembrar que o carbono 14 é menos porcentagem, o carbono 12 é muito mais, né? O isótopo mais estável, tá bom? Acho que foi bem nessa também, né? Creio, né? Tranquilo? Uma questão envolvendo escala de pH, né, pessoal? Famosa aí, né? Falou das pinturas aqui, né? E falou aí que esse extrato fica rosa em valores de pH menores que 5 e azul em valores de pH próximo a 8, né? Tá certo? E aí o exercício está falando aqui, né? Com base no exposto, qual a alternativa apresenta os compostos ou produtos que poderiam ser usados para preparar a tinta rosa vermelha, tá aqui, ó, rosa vermelha e azul verde, empregando o extrato do repolho. Bom, pessoal, então, né?
Olhando aqui na tabela, né? Então, ó, você para essa tinta rosa vermelha, você tem que ter um pH baixo, ó. pH baixo. pH ácido, né? Aí, ó. pH baixo, pH ácido, né? Então, quem que é ácido aqui, respectivamente, olhando aqui na tabela, rosa vermelha, né? Quem que é ácido? Só de olhar aqui, ó, só de olhar açúcar, sal, bicarbonato, açúcar, é o suco de limão. Então, essa questão era muito fácil se você tivesse uma noçãozinha, né? Uma noçãozinha de interpretação aqui. E sacar, né? Que o pH menor que 7, ele é ácido, né? Senão não tinha jeito de fazer. Tá certo, gente? Dá uma olhada aqui no canal, dá uma olhada aqui no canal, na aula de pH e pOH, tá? Para esclarecer bem essa parte, tá? E, logicamente, por exclusão, o outro seria bicarbonato de sódio. Ô, Miguel, mas é um sal, como é que faz? Aqui é um sal de hidrólise básica, tudo, aí é discussão. A gente tem que ampliar um pouco essa discussão aí, tá joia? Dá até para discutir, né? Porque ele é formado por uma base forte, NaOH, né, pessoal? Tá? E bicarbonato, né? HCO3 menos. Então entra outro H, fica H2CO3. H2CO3 é um ácido fraco, tá? E o NaOH é uma base forte, então a hidrólise dele é básica. Então ele é um sal de hidrólise básica, tá certo? Então ele produz íons OH aí que vai elevar esse pH aí, tá bom para direita, tá? Ok. Bom, pessoal, uma questão muito legal também aqui agora, uma questão de equilíbrio e deslocamento, né? Falando aqui, lendo bonitinho, tá? Tem dois equilíbrios que nós vamos analisar aqui, né? Então, vamos começar a análise aqui, né? O dióxido de carbono liberado na respiração pode alterar esse equilíbrio, né, devido à formação de ácido carbônico, tá aqui. São duas equações. Nos pulmões, onde a concentração de oxigênio é elevada, a forma da hemoglobina favorecida é protonada. Bom, se a concentração de oxigênio é elevada, você está aumentando a concentração desse daqui, então você está desequilibrando de forma a repor, né? Porque isso é um equilíbrio, viu, gente? As concentrações aqui estão em equilíbrio, de todos eles. Se você aumenta algum deles, você vai desequilibrar de forma a restabelecer um novo equilíbrio, tá certo? Então, se você está aumentando a concentração de O2, tá? Esse O2 tem que ser consumido, então ele vai para a direita até reequilibrar novamente. Então, como desloca o equilíbrio para a direita, você tá diminuindo a concentração de HbH+, que é a hemoglobina protonada aqui. Então, o equilíbrio desloca para a direita, então se aumenta a hemoglobina oxigenada, certo? Então, falso, né? Nos tecidos humanos, onde o O2 é consumido pelo metabolismo, a forma da hemoglobina favorecida é HbO2, onde o oxigênio é consumido. Ó, se eu estou retirando O2, estou desequilibrando. Para que lado? Porque o equilíbrio tem que restabelecer o que você tira ou o que você aumenta. Se eu estou tirando, vai faltar. Se vai faltar, o equilíbrio desloca para o lado esquerdo aqui a fim de repor esse O2. Então, desloca para a esquerda, favorece a hemoglobina protonada e não a oxigenada, como está falando aqui. Quando a pessoa expira mais depressa, né, que o normal, a concentração de dióxido de carbono no seu sangue diminui. Nessa situação, a forma da hemoglobina favorecida é a protonada. Se a concentração de dióxido de carbono diminui, pessoal, aqui, olha no segundo equilíbrio aqui. Se ela diminui, vai faltar CO2. Se falta CO2, o equilíbrio desloca para o lado dele para repor. Que você tirou, estava equilibrado. Então, se você tira CO2, vai ter menos CO2. Então, esse equilíbrio vem para a esquerda para repor o CO2 consumido. E aí, o H+, vai diminuir. Por quê? Essa espécie vem para a esquerda aqui, ó, né? Tá certo? Então, H+ é consumido, H3 e HCO3 é consumido para repor o que está faltando aqui. Então, você tirou CO2, então esse equilíbrio desloca para a esquerda, tá certo? Então, desloca para a esquerda consumindo H+, tá? Se você consome H+, vai faltar H+, né? Se falta H+, o equilíbrio desloca para onde? Para a direita, né, pessoal? Né? Porque ó, se consome CO2, falta CO2. Então desloca para lá, você está consumindo H+, tá? Então, está consumindo H+. Olha lá. Então, H+ diminui, né? Então, H+ está diminuindo. Se H+ está diminuindo, esse equilíbrio vem para a direita, aumentando HbO2, né? Então, a forma protonada não é favorecida, é oxigenada. E vamos outra. Nos tecidos humanos, onde o dióxido de carbono é liberado dióxido de carbono produzido pelo metabolismo, a forma favorecida é a hemoglobina protonada. Protonada é esse aqui, né? Então, é onde é liberado o gás carbônico. Então, o gás carbônico que é liberado, ó,
Se você aumenta a concentração de gás carbônico, está sendo liberado. O equilíbrio desloca para a direita. Aí você aumentou a concentração de H. Então, liberou o gás carbônico, aumentou o gás carbônico. Aumentou o gás carbônico, tá? O equilíbrio desloca para a direita. Aí você vai estar aumentando a concentração de H+. Se você aumenta a concentração de H+, o equilíbrio daqui de cima ele vai para a esquerda e favorece a hemoglobina H+ protonada. Então tá aí. Gente, uma questão, não sei se você achou difícil, porque ela tem dois equilíbrios, né? Normalmente você trabalha com um só, né? Mas não foi uma questão, chamei de média aqui, porque fácil, fácil, fácil não foi, né? Mas é uma questão média aí, não sei se deu para pegar bem, né? Tá bom? Mas pode até achar difícil, viu? Olha lá, pessoal, questão de radioatividade, né? Que fala aqui, no texto, tal, transformação de deutério em trítio, tritério, né? Tá certo? Aí fala aí que a reação de deutério com trítio dá hélio, né? Tá certo? E mais alguma coisa, né? E um subproduto, falou aqui, e liberando energia. Se libera energia, o ΔH é negativo, pessoal. Tá? Então, esse ΔH aqui, a B tá fora e a D tá fora. Certo, pessoal? Porque se libera energia, lá, a reação é exotérmica, ΔH é menor que zero, tá bom? Então, perguntaram qual que é o subproduto. Então, é só escrever. Só escrever. Então, você vai pegar, olha lá, o que falou aqui, ó, os dois que falaram, vai dar hélio, e qual que é o subproduto? Você pode pôr um X aqui. Aí você iguala, né? Ó, 2 mais 3, 5 nos reagentes. De cá, 4, mais que número aqui vai dar 5? Então, aqui é 1. De cá, 1 mais 1, 2 no denominador. Denominador, desculpa, no índice inferior. Mais 1, 2. Aqui no hélio já tem 2. Então, qual que é o índice inferior aqui da partícula X? 0. 2 mais 0, 2. Então, 1 e 0 é o neutro, né? Só pode ser o neutro, tá joia? E a letra C, né, pessoal? Porque ΔH é menor que 0. Maior que 0 aqui tá fora, né? Por que não é o próton? Porque o próton é 1 e 1, né, pessoal? Próton é 1 e 1, e o elétron, né? O elétron é carga 0 e menos 1, né? Então, ele tinha que ter o conhecimento bom de radioatividade, e foi fácil, mas né? Nunca é aquela fácil, né? Tá bom? Terminar? Mas não acaba nunca, gente. Vamos lá. Bom, uma questão que fala aí, né? Também de radioatividade, um pouco de cinética e termo aqui, né? Fala aí que impressionante, os átomos de carbono de uma árvore, né? Não entram em combustão. Vamos ler ela aqui. Segundo a primeira vista, é impressionante pensar que os átomos de carbono de uma árvore não entram em combustão com o oxigênio da atmosfera, de forma espontânea, já que existe uma grande afinidade entre as espécies para a formação de CO2. Entretanto, quando a reação tem início, o fogo se espalha facilmente. Essa aparente contradição pode ser explicada por. Gente, então é sempre bom dar uma olhada na questão, a não ser que a letra A já é a resposta direta, né? Mas dá uma olhada na questão, porque às vezes você acha a resposta lá para o final, né? Então, por exclusão aqui é mais prático, porque olha para você ver, toda reação inicia, a reação precisa do que para iniciar? De energia de ativação, né? Você precisa, igual no isqueiro, quando você passa o dedo naquela rodinha do isqueiro, solta faísca, né? Então, aquela faísca é energia de ativação. Quando você vai acender o fogão a gás, né, você aperta o botão, vai aquele barulhinho, joga uma faísquinha. Então, essa é a energia para ativar a reação e prosseguir. Se a reação é exotérmica, se inicia, ela prossegue espontaneamente. Agora, se é endotérmica, tem que fornecer energia o tempo todo, né? Então, aí, essa aqui, ó, depende de um processo que concentre o carbono para ocorrer. Depende de um processo que depende, combustível, componente e energia de ativação, né, pessoal? Né? Não vai depender de um processo que concentre carbono, depende que tem que ter, tudo tem que ter carbono, mas vai ter que ter o comburente, que é o oxigênio do ar, né, o oxigênio atômico, o ozônio, né, e mais energia de ativação, essa energia para iniciar a reação, que senão não começa sozinho, né? Bom, e lendo com atenção, você ia chegar na última aqui, né, pessoal? Tranquilo? Ótimo. Mais um. Então, inglês, né, pessoal? Né, eu tinha conhecimento que fazendo interdisciplinaridade com inglês, né? Eu coloquei, se era fácil, você já vinha no laboratório. Se você vem em laboratório é mais prático, né? Mas são reações do dia a dia aí que a gente escreve no quadro, né? Reações inorgânicas aí, que se você estiver atento nas aulas aí, daria para você sair, né? Tá certo? Mas não era questão fácil, igual eu escrevi também não, viu? Né? Então vamos lá. Escreva duas diferentes reações, né? Relacionadas, né, para a decomposição do carbonato de cálcio, né? Certo? Related, né? Relacionados para a decomposição do carbonato de cálcio, né? Então, a reação 1, para a decomposição do carbonato de cálcio sólido, com heat, com calor, né?
Aí fica surprised, você fica surpreso, tá certo? Depois, reaction do to, né? Para a decomposição do CaCO3 with diluted, né? Ácido, com ácido diluído, né? Com ácido diluído. E a pronúncia, astonished, astonished. Tô falando certo? Astonished. Coloquei até aqui para não falar errado. Tomara que estou falando certo. Qual é a diferença de surprise e astonished? Astonished. Qual é a diferença? Astonished, né, é uma surpresa mais intensa, né? Eu fiquei atônito, né? Um negócio mais assim, né? Tá certo? Bom, e aí, professor? Tudo bem? O inglês até que foi bem, né? O senhor que tá ruim, né? Você manja, né? Eu sou bom, fala aí. Beleza? Ótimo, então o problema é a parte química, né? Vai, professor, manda na parte química. Então aqui você vai apenas pegar o carbonato de cálcio e submeter a calor. É a clássica reação, pessoal, de liberação de CO2, né? É a clássica liberação de CO2, CaCO3, ó, sai CO2, fica CaO. Isso é muito clássico em química. Quando a gente fala de óxido básico mesmo lá, né? A gente fala de CaO, tá certo? Reagindo com CO2 formando hidróxido de cálcio, assim por diante, né? E o aquecimento do calcário aí, né? Com calor, né? Já indica alguma liberação de algum gás assim. Bom, agora com ácido diluído, você tem que pegar um ácido, pensa num ácido aí, HCl, por exemplo, diluído, né? Vai, CaCO3 mais HCl, ó. Então vai formar CaCl2, porque o Cl é menos, Cal é 2 mais, e H2CO3, por quê? CO3 é 2 menos, H é mais, então vai dar H2CO3. Só que H2CO3, H2CO3 é um ácido fraco. Deveria ser médio, mas é fraco. Tá usado em refrigerantes, né, pessoal? Tá certo? Águas, bebidas gaseificadas, refrigerantes em geral, cerveja, né? Bom, então, dá H2CO3. H2CO3 é fraco, se decompõe automaticamente em água e CO2. Isso é automático em química, viu, gente? Quando você vai aprendendo no primeiro ano do ensino médio, segundo, depois terceiro, você automatiza. H2CO3. Então, água mais CO2, libera CO2 e assim por diante, tá? NH4OH, NH4OH, libera NH3 mais água, água mais NH3. Então, é importante algumas automatizações assim no momento desse, né? Tá bom? Então, e aí? O exercício fala, no meme, a inadequação da resposta à questão está baseada no efeito de sentido proveniente da presença de... Então, o que que houve aí, né, pessoal? O que que houve aí? Trocadilho, né, pessoal? Tá? Isso aqui é caracterizado por uma efervescência, né? Que libera gás os dois, né, professor? Só que aqui, com a liberação de calor, você vai aquecendo, vai decompondo, né? Vai decompondo, né? Invisível, né? Vai decompondo, tá? E aqui, né, você observa uma determinada efervescência, quando você joga o ácido clorídrico no carbonato de cálcio, né? Então dá uma fervida. Igual você jogar vinagre, às vezes, né, no bicarbonato. Vocês jogaram, tenta jogar. Pegar vinagre, que é ácido, e pôr no bicarbonato de sódio. Beleza? Tranquilo? Então é isso daí, né? Ótimo. E assim a gente chega na finalização da prova FUVEST primeira fase, né? Pela segunda vez, uma prova humana aí, viu, pessoal? Quem achou muito difícil, né, em relação aos outros anos, não foi. Então, bem, pessoal, estou gravando essa aula aqui, essa aula está sendo gravada, gravei essa aula, né? Agora, você que está vendo aí, né? Você vai entender que eu já gravei. Gravei essa aula aqui no dia 16 de dezembro, né, de 2022, tal. O Nesp é dia 19, a gente vai ver o Nesp aí depois, tá bom? Descansa um pouco também, né? Descansa aí. Então, Feliz Natal para você, para sua família, para as pessoas que gostam de você, né? Um ano novo de prosperidade aí. Tomara que você consiga entrar no vestibular que você quer aí, tá certo? Tá? E se você não entrar também, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, né? Segundo a nossa saudosa Beth Carvalho, né, pessoal? Né? Então é isso daí, tá? Então, o Senhor Jesus abençoe todos vocês, um abraço, né? Fui, galera. Fique com Deus.